Boa noite, meu nome é Rodolfo, eu trabalho na Microsoft com outro Ronaldo. Na verdade, todo Conversa Rápida, eu já fui em alguns, é bem legal. Todo Conversa Rápida eu decido no caminho pro evento o que eu vou falar. E aí eu vim aqui com um tema, e aí eu pensei que esse tema não vai rolar, acho que eu quero falar sobre outra coisa agora, beleza. Não, mas aí a sua palestra me deu outra ideia pra falar, aí uma coisa que ele comentou deu outra ideia pra falar, e agora eu vou falar sobre outra coisa. Então é legal porque eu vou guardar no bolso esses aí, que eu vou ter os assuntos para várias conversas rápidas aí. Então, o que eu vou falar na verdade, juntei vários conceitos, várias coisas que eu pesquisei assim sobre isso em uma palestra só que eu acho que vai ser legal. Bom, primeiro, na faculdade eu fiz FATEC em Santos e lá um professor da matéria de empreendedorismo deu um livro pra gente ler chamado Blackberry de Hamlet. Esse alguém já leu. Basicamente uma reflexão na mente de 7 pessoas importantes da história. Tem Einstein, tem Mark Twain, tem vários escritores, mas não são eles, obviamente, escrevendo. É o autor que interpreta o intelecto da pessoa falando sobre o assunto do mobile, da internet, de como a gente vive conectado. E é muito importante isso. É meio que como sobreviver no cybermundo, né? E eu achei muito legal porque, assim, no começo, quando ele passou esse livro, eu falei, pô, ele tem 50 anos, eu falei, poxa, mas meio que eu me culpo às vezes até de preconceito. Poxa, ele vai passar um livro que não está muito, né, muito igual ao que a gente vive hoje e tal. Eu estava totalmente enganado. Eu peguei o livro para ler, eu li o prefácio e falei, nossa, legal, interessante. Eu li todo o livro, gostei bastante e eu vou passar algumas coisas, vou extrair algumas coisas mais importantes que eu li nesse livro. Basicamente foi o seguinte, o ser humano, ele sempre foi fascinado pela reflexão dele mesmo. Isso tem eu esqueci de quem era agora, mas tem uma história antiga, da Grécia Antiga, que diz, tem um cara que é até conhecido isso. Narciso, que ele olhou para um lago, né, e viu a própria reflexão e acabou se afogando, né. A moral da história ele se entrou na própria reflexão e ficou tão fascinado com aquilo que aquilo foi a caída dele. E eu achei interessante essa analogia. E aí tem outras partes do livro, que isso é um cara que falou, e aí outro cara falou sobre tecnologia fria e quente, que basicamente a fria é onde você não tem interação, e a quente você tem aquele two-way, né? Você tem a tecnologia que você interage e a tecnologia interage com você. Aí eu achei legal e resolvi fazer aí o tema era fazer um essay, né? Um resumo do livro, botando o seu ponto. O ponto que eu coloquei é o seguinte, a gente no celular, eu mesmo, a gente tem nosso celular e as redes sociais, tudo que a gente tem conectado de aplicativos para se comunicar até, e a gente meio que faz disso nossa reflexão, vira meio que um órgão nosso, a gente estende o nosso organismo pro cybermundo, pra internet, né? E isso pode trazer coisas boas ou ruins. Eu soube do Conversa Rápida pela internet, eu trabalho com internet, então assim, não adianta falar que a internet é uma coisa ruim, não é, obviamente, mas da maneira que às vezes eu vejo muita gente usar, é prejudicial para ela mesma, muitas vezes para os outros. Mas falando dela mesma, a reflexão é uma coisa muito interessante. Que você projeta o cara que você quer ser na internet, né? Isso é muito fácil hoje em dia. Hoje com Photoshop, você não coloca a foto no teu perfil, você escreve o que você quer, você é o cara que você quer ser, né? E eu acho interessante isso. Aí tem um cara chamado Louis C.K., é o meu comediante favorito. Esse cara é muito bom, porque as comédias dele, ele sempre critica, mas ele critica de uma maneira positiva, do jeito que a gente vive hoje. Ele se encaixa nisso e ele também se culpa de certas coisas. Eu acho legal isso, e eu vou destacar uma coisa que ele falou numa entrevista com Conan O'Brien, se não me engano. Ele falou assim, não, meus 2 filhos, eles não têm iPhone, nem smartphone, nem nada. Aí o Conan O'Brien, mas por quê? Eu vou te explicar. É o seguinte, um dia eu tava dirigindo numa terça chuvosa, de noite, 7 horas da noite, indo pra casa. Eu tava meio cansado, estressado, né? E aí o que acontece? Começou a tocar no rádio aquela música do Bruce Springsteen, que é uma música que ele começa uma voz bem distante na floresta, assim, é uma coisa bem triste, assim, eles até imitaram na hora, tipo, foi engraçado. Aí o que acontece? Eu senti meio que um sozinho, e é uma coisa, aí ele falou, uma coisa que todo mundo, todos vocês, toda a gente sente, todo mundo sente, mas ninguém fala sobre isso. É aquele vazio, aquele sentimento de que tudo é pra nada e é isso aí, entendeu? Aquela tristeza que a gente tem dentro da gente, todo mundo tem isso. E o que acontece quando você começa a sentir que ela tá vindo? Você saca o seu celular, entra na sua rede social, seu aplicativo favorito, e tipo, diz oi pra 50 pessoas. E a primeira que responder, você fala, nossa, eu não tô sozinho, alguém tá realmente no aplicativo comigo também. E aí você começa a conversar, até que outra pessoa diz oi, você fala, eu achei mais interessante uma pessoa. Aí você vai e começa a conversar com ela, não responde a outra.
E ali você está prorrogando o momento que você vai precisar encarar essa tristeza e essa essência que você tem dentro de você. E aí quando isso acontece, é às vezes numa briga, uma briga até que pode separar casamento, uma briga que pode quebrar relacionamentos, que você pode falar uma coisa que magoa muito o seu familiar, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você não conhece, no trânsito principalmente. E ali você vai soltar toda a sua raiva, toda a sua fúria, todo o seu estresse, e isso vai em vão. Né? Você vai se sentir mal com isso e vai acontecer várias vezes até que você não esteja a par, não esteja em dia com a sua humanidade de dentro, com essa sua tristeza também, e a sua felicidade também. Mas falando da tristeza, eu achei interessante que ele falou assim, ao invés de fazer isso, eu parei e falei, não, eu não vou pegar o celular. Ele desligou o celular, colocou, parou o carro e deixou aquela tristeza vir. Ele deixou aquilo tomar conta do corpo dele, aí ele fala que ele chorou que nem uma menina, chorou muito, assim, ele não pensava em nada em específico, ele simplesmente chorou porque ele sentiu aquela tristeza, aquele vazio dentro dele, e aí ele notou de uma coisa, que é uma coisa que eu queria passar. Nós somos sortudos em presenciar esses momentos de pura tristeza, porque depois da tristeza vem a verdadeira felicidade. E aí, depois que você chora e coloca tudo aquilo para fora, você se sente mais aliviado, como o exemplo que ele deu do Leadership Training. Isso é assim, você bota para fora uma coisa que não, para você, assim, você bota um peso para fora e aquilo lá vai deixar você mais tranquilo. Ele voltou para casa de bom humor, conseguiu fazer tudo que ele estava podendo fazer, fez jantar, uma coisa que ele não conseguia fazer porque não tinha tempo, que é um assunto para outra conversa rápida. E eu achei interessante, assim, uma coisa que eu queria passar. E aí no final ele fala, e é por tudo isso que eu não vou dar celular para meus filhos. Então eu achei bem legal e isso faz aquele paralelo com o livro que eu li, que a gente tem que tomar cuidado com a reflexão que a gente está... Qual porcentagem do nosso corpo a gente está deixando a internet tomar conta. Não que a internet seja ruim, mas a nossa extensão desse órgão, assim, o que a gente está fazendo isso para o nosso bem e principalmente para os outros. É isso aí.